Olá! Nesse vídeo será apresentado um circuito psicomotor composto por 3 atividades em sequência e feito a partir de materiais de baixo custo. Nessa primeira atividade aqui ilustrada, os seguintes materiais serão necessários: fita adesiva, ou corda ou ainda cabo de vassoura, cones feitos a partir de EVA e argolas. Com eles em mão, é preciso traçar uma linha no chão com fita adesiva e posicionar os cones em paralelo a ela, espaçados em distâncias semelhantes. Feito isso, deve orientar-se a criança a ficar na posição de 4 apoios, com os pés atrás da linha. Nessa posição, ela deve ser instruída a segurar em uma das mãos um jogo de argolas. A quantidade de argolas entregue a ela deve ser igual ao número de cones. Assim, ela deverá mover-se lateralmente, parando em cada cone para colocar uma argola sobre ele. A posição de 4 apoios com os pés, além da linha, deve ser mantida em todo o percurso da atividade. Desse modo, as 8 áreas psicomotoras serão estimuladas nessa atividade. A motricidade fina, por meio do manuseio das argolas, que exige coordenação visomotora, especificamente visomanual, além da coordenação óculo-pedal, para a movimentação dos pés, que são os apoios traseiros, sempre respeitando o limite da linha. Ou seja, esse movimento envolve a dissociação dos membros, o controle do tônus muscular, a consideração acerca da direção e sentido do movimento, além do gerenciamento da dominância lateral, abrangendo, portanto, as áreas da motricidade global, do equilíbrio, do controle da postura, da lateralidade, da organização espacial e do esquema corporal, pois é necessário conhecer e considerar as possibilidades de movimento. Além disso, estimula-se a organização temporal, na medida que a criança deve controlar o ritmo de seus movimentos e também a linguagem, pois é necessária a interpretação de comandos. Após concluída a primeira atividade, a criança segue para a próxima etapa do circuito, na qual será necessário bambolês, rolinhos de papel higiênico e bolinhas coloridas, ambos em quantidade igual à dos bambolês. Para montar essa atividade, os bambolês, os rolinhos e as bolinhas devem ser dispostos como se pode ver na imagem. Ademais, deve ser feita uma espécie de vara, com um graveto, na qual uma bolinha deve ser suspensa com o uso de uma pequena corda de barbante. A proposta é que a criança pule sempre dentro dos bambolês com os 2 pés ao mesmo tempo, e a cada pulo, pare e use a bolinha da vara para derrubar a bolinha colocada em cima do rolinho. Para isso, ela deve controlar com precisão a força e a direção do movimento que realiza com a vara, de forma a balançar a bolinha nela pendurada. Ou seja, é necessário o trabalho da motricidade fina e da organização espacial. Além dessas áreas psicomotoras, trabalha-se também a motricidade global, expressa mais uma vez pela coordenação de movimentos e controle do tônus muscular, o equilíbrio ao pular e manter a postura de braços sustentando o graveto, a lateralidade, uma vez que os rolinhos estão dispostos de forma cruzada entre os bambolês, ou seja, um à esquerda seguido por um à direita, e depois novamente por um à esquerda, e assim sucessivamente. A organização temporal no controle do ritmo dos movimentos para que a tarefa de derrubar as bolinhas seja possível. A linguagem, pois, mais uma vez, a criança deve ser capaz de interpretar as instruções recebidas. E o esquema corporal, pois deve haver a percepção das diferentes partes do corpo agindo em prol do objetivo. Em seguida, a criança segue para a etapa final do circuito, e é mais fácil de ser montada, sendo necessário apenas giz de lousa. A proposta desta última atividade é que a criança ande com um pé na frente do outro sem sair da linha traçada com o giz. O formato do traçado sugere-se que seja primeiramente linear, para que a criança acostume-se com o movimento e depois mude de direção em zigue-zague fazendo curvas. Essa atividade estimula principalmente o equilíbrio, pois a posição de pés alinhados diminui a estabilidade, uma vez que a amplitude de sustentação corporal é reduzida, sendo possivelmente necessária a dissociação dos membros superiores, de modo que a criança abra os braços para conseguir equilibrar-se. Além disso, é necessário o treino da lateralidade, no entendimento de que os pés direito e esquerdo movimentam-se um após o outro em um ritmo determinado, o que demonstra também a importância da organização espaço-temporal. Como nas outras atividades, a criança deve seguir as orientações,
e, portanto, utilizar-se da linguagem. Por fim, a atividade estimula também a motricidade global e o esquema corporal, pois o corpo inteiro está a movimentar-se.